Aleluia. Quantos aqui pode dizer que o Senhor te ama? Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 25. Eu sinto uma presença maravilhosa do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o versículo de número 35. Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Aleluia. Hoje os céus têm uma palavra para o seu coração. Hoje o Senhor marcou esse dia para falar com você. Eu tenho certeza. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra banda. E ele, deixando a multidão, e o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando um grande temporal de vento, subia as ondas, porque por cima do barco, de maneira que se enchia. E estava ele na popa, dormindo sobre uma almofada. E disseram: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, fala da parábola do semeador. Só que em Marcos, capítulo 4, versículo 35, está reportando a história de Jesus e os seus discípulos. Só que nesse mesmo capítulo 4, do versículo 35, do capítulo 4, do capítulo 5, você vai encontrar 4 grandes milagres que o Senhor fez mediante a sua palavra. Jesus, quando veio na terra, e essa é a introdução, ele foi imbuído pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus o encheu, Jesus Cristo, para dar poder e autoridade para ele. Jesus veio aqui na terra como um homem, 100% homem. As pessoas falam: Jesus é 50% homem, 50% Deus. Não existe nenhuma base bíblica comprovando essa afirmação. Jesus foi 100% homem. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, da sua majestade, e veio aqui na terra como um homem. E tudo que o próprio Jesus fez foi por intermédio do Espírito Santo que estava sobre ele. Jesus foi impelido para o deserto, o Espírito Santo estava com Jesus. Jesus saiu do Rio Jordão, foi batizado por João Batista, e o Espírito Santo estava com Jesus. E tudo que Jesus fez foi mediante o Espírito Santo que dava poder e autoridade para Jesus, porque todos esses atributos de Deus, ele deixou conforme está escrito: não teve como usurpação sem igual a Deus, mas antes tomou a forma corpórea de homem e habitou entre nós. E o texto diz que Jesus está agora percorrendo a cidade circunvizinha. E o detalhe é, Jesus está cumprindo o ID, que é pregar o evangelho da salvação a toda criatura. Jesus pega o barco de Pedro e outros barquinhos que vão com Jesus. A Bíblia nos diz que há uma grande multidão seguindo Jesus, porque já vista que o próprio Jesus já tinha multiplicado pão e peixe para aquele povo. Então eles seguiam a Jesus pela multiplicação, e nós estamos trabalhando o tema sobre provisão de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: você que entrou aqui nessa noite tem provisão de Deus para a sua vida. Já tem gente entendendo. O que é uma provisão de Deus? É algo que Deus vai prover na sua vida, mesmo que você não tenha capacidade, não saiba de onde vai vir, mas o céu vai prover nessa noite. E a Bíblia diz que Jesus,
agora está com seus discípulos percorrendo, já é o período de amanhecer, mas quando Jesus vai para outra margem, por que os discípulos saíram de manhã? Outra Bíblia vai dizer, e Jesus percorrendo já era de manhã. Por que Jesus saiu de manhã? Porque geralmente de manhã as águas é mais tranquila, o mar é mais calmo, mas quando Jesus disse, vamos para outra margem, se levantou uma tempestade de vento tão grande, mas tão grande que o barco que Jesus estava começou a naufragar. Mas aqui eu acho um detalhe, porque todas as pessoas que levam seus problemas para Jesus, Jesus tem provisão, e eu vou te mostrar aqui segundo a palavra. Os discípulos conheciam de pesca, conheciam de rota marítima, mas aqui os discípulos perderam o controle. Quando tudo está dando errado, quando você já não tem mais controle, acione a Jesus Cristo, porque Ele vai prover na sua vida. Mas irmão Emerson, você não sabe o que eu estou passando, mas a provisão de Deus nessa campanha está chegando para a sua vida. Por quê? Porque você largou tudo e entregou o seu problema na mão do Senhor Jesus Cristo. Quando você entrega o seu problema na mão de Jesus, a enfermidade tem que ir embora, o demônio tem que partir em retirada, porque aqui está quem é maior do que todas as coisas. Ele está aqui nessa noite, Ele quer ouvir o seu clamor nessa noite, e Ele está dizendo, o seu problema não é maior do que o mestre que está no seu barco. Aleluia. Aqui tinha um problema. Os discípulos não conseguiram solucionar o problema. E leva até Jesus. E Jesus está dormindo na polpa do barco, na proa do barco. Por que Jesus foi para lá? Só quem fica na proa do barco é aquele que está no centro de todas as coisas. Quando você vai fazer alguma coisa para Jesus, pode observar, começa a prova, começa a dificuldade, pastor Fabiano, começa a tribulação, começa a perseguição, sim ou não? E Jesus vai para outra margem, e antes de Jesus ir para outra margem, tem 4 pessoas, quantas pessoas? 4 pessoas que vão receber a provisão de Deus, só nesse capítulo. Do capítulo 4 até o capítulo 5, tem 4 pessoas que vão ser beneficiadas pelo poder de Deus. O barco começa a se encher. Os discípulos não sabem mais o que fazer. Ele vai até a Jesus. E aqui eu aprendo com os discípulos. Quando não existe mais solução, nós temos que ir até Jesus. Existem pessoas que demoram a ir até Jesus, mas que vai até Jesus. Por quê? Porque às vezes tem um recurso laterais e vai usando recursos e os recursos vai acabando. Mas o que fazer quando os recursos acabam? Os discípulos sabiam que aquela adversidade era demais para a sua capacidade. Ele vai incomodar Jesus. E a Bíblia diz que ele diz para Jesus, Jesus, não te importas que pereçamos? E Jesus se levanta. Jesus se levanta, repreende essa tempestade. E a Bíblia diz que tudo se fez bonança. Aleluia, é uma palavra profética. Jesus se levantou. Ora, mas Jesus aqui estava cansado, de enfático, sim. Ele era homem, ele percorreu. Já estava com 3 dias que Jesus estava ministrando a palavra de Deus. E ele foi sentar, foi dormir um pouco. Mas os discípulos agora disseram, vamos incomodar Jesus. Quando você vem na igreja com o intuito de buscar, meu irmão, nada te para e nada pode impedir você sair daqui abençoado por Deus. Os discípulos poderiam dizer, não vamos incomodar Jesus, vamos resolver porque nós temos habilidade. Mas não, eles foram até Jesus porque aquela adversidade, aquele vento ao contrário não era normal.
naquele período de hora, naquele período de tempo, não era normal. Segundo o estudo bíblico, diz que este vento foi uma ação demoníaca. Por quê? Porque quando Jesus chegou na outra margem, apareceu um homem chamado endemoniado de Gadara, da terra de Gadara, chegando até Jesus. Olha a providência chegando até Jesus. Quando Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e vai para a outra margem, surge um homem num cenário que a Bíblia diz que nem corrente, nem grilhões, nada poderia segurar este homem. Mas quando Jesus chegou, a vida dele mudou. Teve provisão de Deus. Ele era endemoniado, não tinha roupa, não tinha status, não tinha nada, ninguém dava nada por ele. Só que ele chegou e disse: eu vou adorar o Senhor. O que é que vieste fazer aqui? Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Quando você conhece o Deus que você serve, a calúnia não te para, a fofoca não te para, nada pode te parar. Tem presença de Deus aqui neste lugar. Primeiro milagre. Chegando em Gadara, este homem chega e apresenta para Jesus. Jesus, na terra de Gadara, é expulso de Gadara porque expulsou os demônios daquele homem. Nem corrente, nem grilhões, nem cadeia, nada poderia parar e nem conter este homem. Mas quando Jesus chegou, as coisas mudaram. Quando Jesus entra em ação, algo sobrenatural tem que acontecer. Quando ele chegou, Jesus repreendeu aquele demônio. Eles estavam despidos, nus, sem roupa. Mas quando Jesus libertou aquele homem, estamos falando de provisão. A Bíblia diz que ele, caindo sobre si, ou em si, ele voltou para a aldeia. Ele não voltou mais endemoniado e se liberto, porque Jesus já tinha libertado. Quando ele volta para encontrar com Jesus, a Bíblia diz que ele já tinha roupas novas, já estava em sã consciência, porque Jesus mudou a história. É ou não é a provisão de Deus na vida daqueles que adoram? Mas qual é a atitude deste homem? Senhor, eu quero te seguir. Porque todas as pessoas que Jesus mudou a vida, eles se tornam seguidor de Jesus. Só que Jesus não permitiu que ele entrasse no barco e fosse com Jesus. Jesus falou o seguinte: volta para sua casa e anuncia para os teus quão grandes coisas fez o Senhor por vós. Este homem era maltrapilho, esse homem ninguém dava nada, a família não queria, jogaram ele praticamente em Lodebar, porque não tinha jeito para ele, não tinha mais esperança. Mas Jesus entrou em cena. Eu não sei nessa quarta-feira qual é o teu problema, qual é a tua necessidade, mas eu tenho uma palavra de Deus na sua vida. Hoje o Senhor entra em cena em teu favor. Hoje o Senhor entra em cena na vida da sua família. Hoje o Senhor entra em cena na vida dos seus filhos. Hoje o Senhor entra em cena no trabalho, na empresa, aleluia, na vida sentimental, e te diz: tem uma nova história, tem uma nova história, tem uma nova história, tem nova história para você. Só que tem pessoas que não ficam satisfeitas com a sua bênção. Tem pessoas que não suportam te ver bem. Qual era a atitude daquela cidade? Glorificar a Jesus, porque o próprio Jesus já tinha libertado aquele homem. Aquele homem dava trabalho. Aquele homem vivia em sepulcro. Aquele homem vivia em cemitério. Mas o que é que a multidão falou para Jesus? Saia dessa cidade.
Por quê? Porque Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem em uma manada de porcos e veio trazer prejuízo para aquela cidade. Expulsaram a Jesus, irmã Camila. Jesus foi. Só que existe uma remessa de pessoas que não quer Jesus. Mas existe um povo, como nós aqui nessa noite, cheio de pecados às vezes, cheios de falha, mas está dizendo: Jesus muda a minha história. Jesus, eu vou na quarta-feira profética ali na Batista Unida, porque eu sei que o céu tem uma palavra para o meu coração. É querendo mudança e provisão de Deus. Irmãos, observe que quando Jesus sai de Gadara, eu estou pregando um sermão temático, uma mulher, depois que Jesus mudou a história dele, Jesus continua o percurso. E agora Jesus vai, e uma mulher vai ser abençoada, porque ela entendeu o princípio de ir até Jesus. A Bíblia não revela o nome dela, mas a Bíblia tira um extrato aqui e diz que era uma mulher muito conhecida, que havia com um fluxo, uma hemorragia externa dentro dela há 12 anos. Escute para você glorificar a Deus. Essa mulher era uma mulher rica, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, então ela não era pobre. Segundo, essa mulher não era qualquer pessoa, porque se ela tivesse essa enfermidade como ela de fato tinha, ela tinha que ficar fora da cidade, porque era uma mulher impura. E os judeus jogam alguém impuro fora da cidade. Então ela não poderia estar na cidade. Ela estava fora de Israel, mas ela tinha influência. Ela conhecia os melhores médicos e gastou tudo que tinha com os médicos. Porque tem pessoas que batem cabeça: eu não vou na igreja, eu não vou aqui, eu não aceito conselho, e vai batendo cabeça. É o Senhor Jesus permite você perder tudo para mostrar o poder dele na sua vida. É Bíblia. Ela gastou tudo que tinha com os médicos. Jesus aqui já passou nessa cidade, irmãos. Jesus já estava curando pessoas, mas ela tinha dinheiro, continuou gastando. Ela só vai procurar Jesus no estado terminal. Por quê? Porque ela já não tem mais dinheiro. Ela já não tem mais da onde prover o sustento para pagar a medicina. Mas a atitude dela é a mesma atitude dos discípulos. Os discípulos fizeram o quê? Vamos recapitular. Os discípulos foram até Jesus. A mulher ouviu falar que Jesus estava na cidade novamente, então a fé dela entra em prática agora. Porque ela não poderia estar ali. Mas o céu marcou o encontro com ela naquele dia. Conjecturando isso que eu estou te falando, você acha que o inferno queria que você estivesse aqui? Não. Por quê? Porque ele sabe que se você estiver aqui, você não sai da mesma maneira que entrou. Sai diferente. Então, essa mulher aqui, ela coloca no seu coração: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, todo mundo sabe de qual é essa terra, eu serei curada. Mas aqui me impressiona o tamanho da fé dela. Ela não precisou conversar com Jesus. Ela já estava no estado terminal e ela disse: eu vou agora me lançar a Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, Jesus para e pergunta: quem me tocou? E o Senhor Jesus está dizendo hoje: quem vai me tocar? Quem vai me tocar? Porque eu sei que se me tocar de mim vai sair virtude, poder. Porque muitas das vezes, irmãos, nós ficamos enrijecidos aqui e não queremos adorar, se fechamos e às vezes acabamos saindo daqui sem receber a bênção. Mas se hoje nós tivermos a atitude dos discípulos e dessa mulher, a provisão é garantida. Então, o movimento parou, mas Jesus não ia de encontro dela. Jesus ia para a casa de um homem chamado Jairo, principal da sinagoga.
Você lembra que aquela tempestade era justamente porque ia acontecer uma grande obra. Aquela tempestade que se levantou no caminho era porque lá na frente Deus tinha uma grande obra. Eu quero te falar nessa noite que tudo que está acontecendo no trajeto, no caminho, suporta firme, porque Deus tem uma grande obra no final. Essa adversidade, parece que tudo não está dando certo, tudo que você faz dá errado, mas porque você está no caminho certo. Jesus estava no caminho certo e o vento veio, a dificuldade veio, mas ele repreendeu, porque o Deus Todo-Poderoso estava ali. Enquanto nesse interim de tempo, a Bíblia diz que essa mulher é curada, porém ela se oculta no meio da multidão. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Porque Jesus pergunta: quem em mim tocou? Aos discípulos disse: mestre, olha a multidão, quase 5.000 pessoas, o Senhor te pergunta ainda quem me tocou? Jesus disse: me tocaram diferente. Só recebe milagre quem busca Deus diferente. Todas as pessoas que são abençoadas por Deus, que recebem algo de Deus, é porque fizeram algo diferente. Nessa noite, quem está disposto a fazer algo diferente? Eu sei que você já fez algo diferente. Eu sei que você já deixou lá, muitas das vezes, a fazer e veio aqui adorar o Senhor, é algo diferente. E Ele está dizendo: sinta o meu toque nessa noite. Deus está tocando em áreas, aleluia, da sua vida, aonde o homem não consegue tocar, aonde você achava que não tinha mais solução. A Deus te trouxe aqui na Batista Unida para dizer: eu estou tocando agora nessa área impossível. E quando a mulher interrompe Jesus, Jesus para. Vem a notícia para o principal da sinagoga: a sua filha acabou de morrer. Já vou fechar a Bíblia porque falta 3 minutos. Jesus disse: calma, ela não morreu, mas dorme. Imagina a cabeça daquele homem agora. Eu fui até Jesus, e por causa que Jesus foi interrompido, agora minha filha morreu. Se o mestre estivesse ali, porque tem coisas que a gente acha que tem que ser na nossa hora, mas é na hora de Deus. Tem coisa que a gente acha que Deus tem que fazer agora, na hora agora. E Deus está dizendo: há um tempo, tem uma caminhada. Jesus percorre a caminhada e vai para a casa de Jairo e diz: calma, a menina não está morta, mas dorme. Qual é a atitude de Jesus? Estendeu a mão. Olha Jesus aqui dizendo aqui nessa noite: qual é a atitude da menina agora? A menina está deitada e sem vida, mas quem tem a vida foi para a casa dela e pegou na mão dela e disse: menina, Talita cumi, levanta-te. Se coloque de pé. Obrigado, Ele. Jesus está indo em muitas casas aqui nessa noite. Estava pedindo a Deus, eu ia pregar outra palavra, e o Senhor disse: prega sobre isso. Levanta-te. Jesus mudou a história do homem de Gadara, Jesus mudou a história da mulher do fluxo. E agora Jesus está mudando a história na casa de Jairo. Jesus quer mudar a história em muitas casas aqui nessa noite. Porém a atitude tem que ser diferente. Aqui há 4 problemas. Primeiro problema, o vento. Segundo problema, a enfermidade. Terceiro problema, a rejeição. E quarto problema, a morte. Só nesse texto. Poderia pregar sobre esses 4 problemas, vamos deixar para outro dia. Mas todos esses problemas só foi resolvido quando alguém decidiu levar para Jesus. Levante a sua mão para o céu para a gente orar e vou passar para o pastor.
Eu creio que cada um de nós aqui temos um problema. Eu creio que cada um de nós aqui temos uma prova, sim ou não? Eu creio que cada um de nós, se só formos perguntarmos agora, cada um tem uma prova diferente. Porém, eu vou dar a receita agora. Vamos levar até Jesus. Vamos levar até Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, cada pessoa agora que está orando comigo com a sua mão levantada. Meu Pai, eu quero declarar a vitória na vida dela. Meu Pai, se porventura o cenário é de morte, o cenário é de humilhação, o cenário é de vergonha, que o Senhor, meu Pai, venha reverter a situação, venha reverter essa história. Entra agora na casa dessa mulher, deste homem, e muda a história. Receba o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando em pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo está dando ânimo a pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo está dizendo: os seus sonhos são meus sonhos. E Ele está dizendo: se entrega na minha presença. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos crêem na sua vitória nesta noite? Aleluia. Irmãos, Deus não age através de oração bonita. Ele age através da nossa fé. É a nossa fé, amém? Quantos de nós será que realmente podemos tomar posse? Sabe o que é tomar posse, irmãos? Nós tivemos aqui 7 quartas-feiras clamando por provisão para 2024. É você sair daqui hoje convicto que o inimigo pode levantar contra o seu casamento, mas a provisão vai chegar. O inimigo pode levantar contra o seu trabalho, mas a provisão vai chegar, porque você já tomou posse disso em nome de Jesus. Nesse ano a enfermidade pode levantar, mas a provisão de Deus vai vir em seu favor, porque você está tomando posse. Será que tem alguém aqui que pode tomar posse? Não importa, vai levantar problema, vai. O inimigo vai tentar, vai. Mas a provisão de Deus já está liberada sobre a tua vida. Oh, comece a crer.